Oi, pessoal. A ideia desse vídeo é a gente dar uma sequência nos temas que eu estou colocando diretamente no grupo e eu acredito que eu vá direcionar mais um canal do YouTube para focar no cultivo, em temas que muitas pessoas têm dificuldades ou têm dúvidas, tá? Então, esse vídeo aqui que eu estou fazendo, ele vai ser direcionado ao cultivo do Dendrobium nobile, ou o híbridos dele, né? Que nada mais é do que... não tenho flor agora nessa época, porque nós estamos exatamente no período em que eles estão crescendo, terminando o crescimento para começar a floração no inverno. Então, eu não vou conseguir ter flor para mostrar a vocês aqui agora, mas dá para vocês terem uma ideia. Eu vou passar assim os tópicos principais do cultivo, as maiores dificuldades que vocês têm. Vou tentar não precisar ficar cortando o vídeo, vou tentar falar assim mais prático possível e não fazer um vídeo muito longo. E vou colocar ele numa plataforma, como foi me sugerido, para conseguir fazer o envio através do celular, tá? Bom, o dendróbio que eu estava falando foi esse da imagem que eu mostrei agora há pouco para vocês. Ele é o Dendrobium nobile. Na realidade, são dendróbios de cruzamento com o Dendrobium nobile. Tá? O nobile é uma espécie, para vocês que não estão acostumados. O Dendrobium nobile é uma espécie, que é aquele branquinho com o labelo bem escuro, tá? Que é o olho de boneca, por parecer um olho. Esses que a gente conhece, amarelo, vermelho, laranja e por aí vai, são híbridos, ou seja, cruzamentos entre dendróbios, tá? Que aí se vai gerando cores e mais cores. É uma planta originária da Ásia, com um detalhe, em regiões de altitude. Existem até em regiões mais baixas, porém em regiões como o Himalaia e por aí vai. Então, o cultivo do dendróbio, ele tem um direcionamento direto mesmo, é um direcionamento direto ao ambiente em que você está cultivando. Lugares com clima muito quente, automaticamente, sem essa variação de temperatura, se torna um pouco mais complexo para conseguir cultivar. Mas não é impossível, porque acontece de fazer florir. Tá? Eu vou dar algumas dicas. Existem alguns pontos em que vocês precisam colocar como básico para conseguir ter um bom cultivo do dendróbio. Primeiro deles, a temperatura. Lugares que têm a amplitude térmica, ou seja, temperatura alta e temperatura baixa no mesmo dia, em que dá uma diferença bem grande. Quanto maior essa amplitude térmica, maior a floração do dendróbio. Tá? Então, uma temperatura que chega durante o dia 35, 36 graus e à noite, um exemplo, cai para 14, 15, é um espetáculo. Tá? Então, isso é super interessante para ele. O famoso estresse hídrico, o lance da água. Na natureza, a natureza judia. Se é estresse hídrico, não chove, não vai chover. A planta vai enrugar o bulbo a ponto de quase morrer. A gente não precisa fazer, obviamente, isso. Não há necessidade de se judiar da planta ao ponto de sulcar o bulbo dele ficar feio para fazer ele florir. Faz com que você tem que fazer com que essa floração seja exuberante numa planta bonita. Então, comece a reduzir a água num período em que ele formou o bulbo, a hora que ele terminou de crescer o bulbo, que você vê que em cima não tem mais folhas para sair, o bulbo está maduro. A partir daí, você começa a reduzir a água, mas não é reduzir de destruir a planta. É apenas uma redução para que a planta se sinta apta a fazer a floração, porque a flor, na realidade, é propagação de espécie.
Então, se a planta acha que vai morrer, a primeira coisa que ela faz é encher de flor uma planta para conseguir propagar, gerar sementes e propagar uma espécie, tá? Então, a redução da água está nesse princípio, não a ponto de dizimar a planta, beleza? Um dos grandes detalhes, que é um dos pontos chaves na produção de flores em dendróbio, a redução de nitrogênio na adubação. Para quem não sabe o que eu estou falando, quando você tem aquelas formulações que a gente vê 4, 14, 8, 30, 10, 10, 20, 20, 20, isso significa nitrogênio, fósforo e potássio. O primeiro número é o nitrogênio, e esse número significa a porcentagem desse nutriente dentro do adubo. Então, vamos supor, 4, 14, 8 tem 4% de nitrogênio. 20, 20, 20 tem 20% de nitrogênio. 10, 30, 20, 10% de nitrogênio. Tá? Então, para o dendróbio, como você quer flor, você não pode estimular a planta a crescer. Você tem que estimular a planta a explodir em flor. Tá? Se você fornecer um adubo com muito nitrogênio, automaticamente o que vai acontecer? Você vai estimular a parte vegetativa. A planta vai desenvolver, desenvolver, desenvolver. Os entrenós, aqueles, sabe, como vocês viram na imagem, o dendróbio ele é como se fosse um pezinho de cana. Ele tem nozinhos e um entrenó, que é aquele vão entre um nozinho e outro, um gomo e outro. Se esse entrenó tiver mais curtinho, quanto mais curtinho ele ficar, mais forte a planta vai estar e grande chance de florir bem. Se você tiver entrenós muito compridos, ou seja, a planta está estiolando, ela está crescendo demais, a grande chance de produzir muda, a chance de produzir muda é muito maior do que produzir botões. Tá? Então, entrou assim, vai fornecendo um adubo nitrogenado junto durante o processo de crescimento dos bulbos, mas que tenha uma porcentagem pequena de nitrogênio, a ponto de atingiu a maturidade, o bulbo, pode reduzir a ponto zero o nitrogênio. Fica só entre fósforo e potássio aplicando na adubação, tá? Não há necessidade do adubo nitrogenado nessa hora. Então vocês têm que estimular a formação de botões, tá? O ambiente de cultivo em si é primordial, tá? Para o dendróbio. Eu mostrei aí nesse vídeo inicial o dendróbio numa palmeira, numa areca, bambu. Quanto mais... Deixa eu passar a moto.